Tudo bem? Meu nome é André Marcel, obrigado por você estar aqui, por você estar assistindo esse vídeo. Monark, semana passada, como todo mundo sabe, voltou para a internet. Ele estava lá no BarbaCast, conversando e dando a sua visão sobre aqueles assuntos que você já sabe, de liberdade de expressão irrestrita. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Para que você, se estiver realmente do lado dele e quiser a liberdade de expressão irrestrita, eu quero que você entenda, de verdade, que você provavelmente é um problema para a sociedade em algum ponto. Liberdade de expressão irrestrita coloca a vida das pessoas em perigo. Te dá também o direito de falar aquilo que você quiser, aquilo que vier na telha, não importando com o que vai acontecer no futuro. Mas pode ter certeza, qualquer coisa que você falar em prol da liberdade de expressão irrestrita, vão ter outras pessoas que também irão falar e provavelmente elas mentirão. Mentirão uma vez, mentirão duas vezes, mentirão três vezes, até que essa mentira, de fato, se torne em alguma tragédia. O que o Monark fala dentro lá do podcast, do BarbaCast, se eu não me engano, é uma coisa que ninguém deveria seguir. Primeiro, os adoradores ou fãs do cara de bigodinho austríaco poderem falar livremente, poderem ter, por exemplo, um partido político, isso daí a gente já viu, né? A gente já viu no que deu. E a ideologia deles é de fato um risco para qualquer outra pessoa que esteja, que não seja de uma raça pura, ariana, uma raça, um white power total, não é? E a gente tem visto muito desses discursos simplesmente subindo, fazendo parte do cotidiano das pessoas. E é nesse ponto que a gente tem que lutar, porque esse tipo de discurso é um discurso, é uma ideologia que põe a vida das pessoas como inferiores e passíveis de serem mortas por conta disso. Se você quer um filme muito bom para você tratar desse tipo de ideologia, além dos filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, vai ver A Outra História Americana. É um filme excelente que provavelmente vai te deixar chocado. No mesmo momento do vídeo do Monark, que ele está expondo, o Vinícius Bettiol fala para ele se ele acha que grupos tais como o Hamas ou outros grupos terroristas, de fato, devem ter as suas células, seus partidos e tudo mais. O Monark vai até o final e diz que sim, que ele deveria, que eles deveriam. Sendo que nós já temos esse problema na internet de células terroristas estarem fazendo o quê? Pegando pessoas com um discurso muito romantizado, um discurso muito eloquente para que essas pessoas possam, de fato, estar entrando nesse grupinho. A gente tem isso em diversos pontos da internet hoje em dia. Não precisa ter uma conta no Discord, uma conta no Reddit para isso acontecer. Esses discursos, eles são sedutores. E é aí que mora o perigo. Quando você pega discursos sedutores para pessoas que estão deslocadas, principalmente adolescentes, entre seus 12 até seus 19 anos, que eles não sabem muito para onde eles vão, e eles conseguem se ver em um grupo, nestes grupos, porque esses grupos têm alguns valores que realmente fazem sentido para ele, sem até mesmo essa pessoa ter de fato desfrutado da vida, ter saído de casa, ter tido amores, ter tido corações partidos. Eles acham que somente uma experiência já de fato coloca eles no trilho e eles já sabem todas as experiências do mundo. Esses discursos são muito sedutores, principalmente para esses tipos de pessoas. E é por isso que a gente tem que ficar de olhos muito abertos para tudo que acontece, para tudo que acontece. Monark, em uma parte do vídeo, ele fala que ele acha que o Estado não tem de cercear ou não tem que fazer algum tipo de bloqueio para o que o cidadão fala. Na realidade, o Estado tem total direito e dever também, porque existem leis. As leis, elas não saíram da cabeça de alguém. As leis, elas são pautadas em ações, acontecimentos, coisas empíricas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil.
dentro da sua casa, por exemplo, há alguma coisa que é proibida. Essa coisa foi proibida por conta de algum porquê. Vou dar um exemplo muito escrachado e idiota. Você não pode ir e cagar no meio da sua sala. Não pode. Por quê? Porque fica cheiro, porque tem que limpar, porque tem isso, porque tem aquilo. Então a sua mãe e seu pai falou assim: a partir desse momento a lei aqui em casa não poder cagar no meio da sala, porque cagar no meio da sala é errado. E você não faz isso, porque você sabe que tem uma punição. Você sabe que tem alguma. Houve algum final. Ou seja, você ia ter que limpar tudo que você fez lá. As leis são as mesmas coisas. As leis existem para que você ou os outros tolerem o que está acontecendo, primeiramente causar uma tolerância, tá? E para que a gente tenha uma ação preventiva, ou seja, ela barra qualquer tipo de resultado negativo que isso possa ter. A pessoa não vai fazer algum tipo de ação se ela sabe que é crime e se ela sabe que ela vai ter que pagar alguma coisa lá no final, entendeu? A partir do momento que você tira o Estado e você tira as leis desse ponto, o que acontece, tá? Digamos que, já que é tudo irrestrito, eu posso falar o que eu quiser e etc e tal, digamos que por conta da minha liberdade de expressão, eu invento uma história, mentira, logicamente, mas toda mentira tem um pé na verdade, para que essa mentira seja um pouquinho mais plausível, e eu fale alguma mentira da mãe do monarca. Eu venho com um discurso muito eloquente, eu venho com um discurso muito, mas muito bonito. Esse discurso é totalmente mentira. A mãe do monarca pode, de fato, acontecer alguma coisa com ela. Isso pode acontecer alguma coisa com ela e digamos que alguém, e dependendo da história que eu fale, essa história seja um pouquinho mais cabeluda e alguém de fato faça alguma coisa com a mãe do monarca e a mãe do monarca venha de fato a não estar mais aqui conosco, se você me entende. A lei que fazia com que essa difamação ou esse bloqueio que tinha antes de fato de acontecer as vias de fato, que é a mãe do monarca vira a acontecer alguma coisa, isso daí estaria bloqueado. Logo, a mãe do monarca estaria bem. Mas o meu direito da liberdade de expressão irrestrita fez com que eu mentisse e fez com que eu tornasse um dolo para a mãe do monarca. E aí é a parte de, em vez de ser preventivo, é remediável. E a gente vai para o remédio. E o remédio normalmente é amargo, muito amargo. Rafinha Bastos, eu acho que uma vez eu estava vendo uma entrevista dele, ele falou que essas pessoas realmente deveriam ter alguma liberdade de expressão para saber, porque ele gostaria de saber de verdade quem que está perto dele, quais são as pessoas, o que que a pessoa pensa, para que ele ficasse longe dessas pessoas. Eu acho que ele, no meio do caminho, mudou de ideia, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ele mudou de ideia posteriormente. Uns anos depois. Não existe liberdade de expressão irrestrita. As leis foram feitas pelo Estado e a gente pode simplesmente concordar em muitas coisas que as leis não são boas, etc e tal, tem looping, tem etc. Tem um monte de coisa, tá? E eu concordo com você. Mas algumas leis são corretas, essas leis são sempre revisadas, a fim de que não hajam esses tipos de crimes, que não haja a necessidade de chorar no final por conta de que alguém falou uma mentira. Outro caso que eu vou contar para vocês, vocês sabem, isso daí já foi muito informado na mídia, etc. Uma mulher era vítima de um hoax na internet, rumor, né, na internet, falando que ela estava pegando crianças para rituais satânicos. Porque, como eu falei, toda mentira tem um pé na verdade. Na realidade, naquela cidade dela, estava de fato algumas crianças desaparecendo. Por algum motivo, ninguém sabe qual é. E espalharam que essa mulher estava pegando essas crianças para fazer magias negras, tá? Pactos, etc, blá blá blá. O povo foi, linchou essa mulher. Descobriu-se que era tudo mentira.
Esse é o poder da liberdade de expressão irrestrita. Você incita as pessoas com uma mentira. E essas pessoas tomam algumas ações. E no caso dessa ação, causou a morte de uma moça. Totalmente desnecessário, e ela era inocente. Você realmente acredita na liberdade de expressão irrestrita? Então você vive num conto de fadas. Você não deveria viver em sociedade. Porque, eu vou dar outro exemplo aqui. Elon Musk, o cara que quer liberdade de expressão dentro do X. O que ele está fazendo? Ele é o Kiko com a bola. Ou o Nhonho, não sei. Ele está simplesmente pegando assim, você está falando o que eu não quero dentro da minha rede, então eu vou te bloquear. E está bloqueando muita gente que está contra ele. Ou seja, a liberdade de expressão, até mesmo para esse cara que luta pela liberdade de expressão, é a liberdade de expressão que ele quer, não o que você quer. É o que ele acha que quer. E como ele é o responsável e ele é o dono daquilo, você, meu querido, você não tem tomada de decisão nenhuma, porque você não é o dono. Entendeu como é? Espero que esse vídeo seja um pouquinho explicativo e que você fique um pouquinho mais suscetível a repensar a sua liberdade de expressão e o que o monarca fala. Beleza? Se você ficou até aqui, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, dá essa ajuda aqui. Agradeço muito você ter assistido até aqui e meu nome é André Marcel. Tchau.